Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a parte inicial do capítulo 13 de Hebreus. Nós vamos estudar Hebreus 13, 1 a 6. E nesse texto, conforme nós podemos analisar e perceber, o autor chega ao ponto em que o seu escrito se torna uma carta. Tendo começado como um tratado e se desenvolvido como um sermão, o autor agora termina a sua exortação como uma carta. Nesse ponto, o autor apresenta mais aspectos práticos da vida de fé e de santidade que se originaram desde o capítulo 10, versículo 19, e que se intensificaram nos exemplos do capítulo 11 e nas convicções do capítulo 12. Agora, a vida cristã prática, a vida na fé, deve ser consequência da atenção às advertências que foram feitas nos capítulos anteriores da carta. E nesse capítulo 13, o autor enfatiza ainda mais a vida de fé prática e apresenta nesses primeiros 6 versículos os resultados dessa nova vida. Uma vida baseada na fé, tendo em vista o que Jesus Cristo fez por nós, ao invés de estar baseada na antiga aliança, que não podia justificar nem aperfeiçoar por causa da fraqueza da nossa carne, e por causa da oposição da antiga natureza ainda presente em nós. Uma vida baseada na fé, ao invés de nos levar a viver no passado, nos leva a viver num novo projeto de vida. Então, os princípios apresentados nesse texto se mostram fundamentais para que todos nós, verdadeiros cristãos, que fomos transformados pelo sacrifício poderoso, maravilhoso e amoroso do Senhor Jesus Cristo, todos nós possamos viver de uma maneira digna. Então, todas essas atitudes podem ser descritas como a ética da nova vida. E tendo esse entendimento, quando olhamos para esses versículos, o título mais adequado para essa porção bíblica é o seguinte: Resultados da vida de fé prática. Eu repito, Hebreus 13, 1 a 6, tem como título essa pequena frase: Resultados da vida de uma fé prática. Ao considerarmos essa questão dos resultados práticos da nova vida, temos que lembrar que desde o Antigo Testamento, a lei de Moisés, em sua essência, refletia as verdadeiras exigências éticas de Deus. Enquanto é verdade que a lei fez concessões à dureza do coração do povo de Deus, conforme Mateus 19, 8 ou Marcos 10, 5, e conteve muitas ordenanças da carne, conforme Hebreus 9, 10, mesmo assim, em seu objetivo, como Paulo afirmou, a lei sempre foi espiritual. E o mandamento, conforme ele diz em Romanos 7, 12, o mandamento era santo, justo e bom. Por isso, temos que reconhecer que as exigências éticas do Sermão da Montanha são simplesmente a flor que desabrochou do botão do Antigo Testamento. Enquanto é verdade que a graça e a plenitude da verdade vieram por meio de Jesus Cristo, conforme João 1, 17, é também certo que havia verdade ética e espiritual na lei. E assim havia uma clara antecipação da graça que viria nos atingir. É bom lembrar também de um exemplo bem marcante de vida prática, de fé operosa, nos Tessalonicenses. Ao ouvirem o Evangelho de Cristo, ao receberem o Evangelho de Cristo como palavra de Deus e não somente como uma mera palavra humana, conforme Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2,13, os Tessalonicenses aprenderam a maneira pela qual deveriam viver e agradar a Deus. E assim também os leitores dessa carta, os hebreus e nós sabemos claramente que para viver essa nova vida, devemos vivê-la com os nossos corações. A nossa vida deve ser uma vida que vem do interior para o exterior. O Evangelho revela a justiça de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus julga necessário que saibamos a fim de vivermos vidas que lhe sejam agradáveis e que nos conduzem à vida eterna, está revelado na palavra de Deus. Portanto, tanto os Tessalonicenses como os hebreus
os primeiros leitores dessa carta. E nós, tanto uns como os outros, todos nós fomos inteirados das instruções do Senhor Jesus. E assim, precisamos continuar progredindo cada vez mais no caminho da maturidade, principalmente tendo em vista o tempo decorrido. Diante disso, querido amigo, temos que deixar de lado o alimento infantil. Devemos nos deixar levar para aquilo que é maduro, para aquilo que tem um alimento adulto. Veja essas recomendações em Hebreus 5:12 até 6:1. A vida cristã não é o resultado de um mero conhecimento da vontade de Deus. Não, mas sim é a prática dessa vontade, conforme disse Tiago no capítulo 1, versículo 22 da sua carta. O ensino do Evangelho visa a vontade de Deus para nos santificar. Santificar, santo, santidade. Literalmente, essas palavras significam separar. Significam que Deus, pelo Evangelho, separa do mundo para a salvação as pessoas que lhe obedecem. Portanto, temos uma responsabilidade muito séria para cada um de nós. Essa responsabilidade se vê no princípio que extraímos desses versículos e que deve ser, então, aplicado e praticado por todos nós. O princípio é esse. Somente comprovaremos o valor da vida de fé prática através dos resultados apresentados. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de Hebreus 13, 1 a 6. Somente comprovaremos o valor da vida de fé prática através dos resultados apresentados. E nesse texto, nós vamos encontrar 7 resultados da vida de fé prática, resultados que devem ser vistos em nossas vidas. Primeiramente, entretanto, vamos considerar esses resultados. Antes de considerá-los, vamos ler o texto bíblico, para que então tenhamos base suficiente para as nossas reflexões. Diz assim a palavra de Deus: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram a anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me pode fazer o homem? Querido amigo, são versículos interessantíssimos, importantes. Quando você olha para eles, parece que eles não se encaixam. Mas agora podemos refletir e vamos perceber neles 7 resultados que vão evidenciar, que devem evidenciar a nossa fé prática. Quais são esses resultados? São 7, vamos lá. O primeiro resultado da vida de fé prática é o amor fraternal, versículo 1. Aqui temos uma recomendação maravilhosa, uma recomendação que é apropriada aos cristãos. Isso é, aqueles que querem desenvolver a sua corrida cristã com fé prática. O amor mútuo é a marca, é a característica do cristão. Mas a recomendação é que o nosso amor dedicado aos outros deve ser constante. Deve ser permanente. Não pode ser uma questão de momentos, de ocasiões, de circunstâncias. Não, o nosso amor deve ser permanente e não deve sofrer qualquer mudança. Devemos ter sempre condição para perdoar as faltas dos outros, pois de outra forma seria muito difícil vivermos como irmãos. Todos têm falhas. Se deixarmos que essas faltas e essas falhas ocupem lugar em nossas vidas, se deixarmos de perdoar essas faltas dos outros, não podemos nos relacionar fraternalmente. A base desse amor é o perdão. Por isso Paulo diz que o amor tudo tolera, tudo sofre, tudo suporta. O segundo resultado da vida de fé prática
é a hospitalidade. Veja o versículo 2. Somente, querido amigo, quando amamos fraternalmente, podemos obedecer o mandamento claro da hospitalidade. Devemos hospedar, devemos ajudar aqueles que batem à nossa porta na hora da necessidade. Sabendo que seus leitores conheciam bem o Antigo Testamento, o autor relembrou-lhes um fato super interessante, um fato encorajador, mencionado lá no Antigo Testamento. O que aconteceu? Mesmo sem saberem, alguns hospedaram a anjos. Os anjos apareceram em forma de pessoa e em forma de homem, e foram acolhidos como se fossem homens. Por quê? Porque houve hospitalidade, mas eles eram anjos. Confira isso lá em Gênesis 18, 1 a 8 e 19, 1 a 3. E o Espírito Santo então registrou esse fato para servir de estímulo a todos nós, para que possamos abrir as nossas casas. Quando recebemos alguém em nossas casas, estamos transmitindo 3 verdades. Primeiro, a casa que temos e os bens que possuímos não são nossos. Nós somos apenas mordomos e podemos servir os outros com aquilo que Deus tem nos dado. Segundo, ao recebermos outros, cultivamos a comunhão e a unidade que deve haver no corpo de Cristo. E uma terceira verdade que transmitimos é que quando abrimos a nossa casa, criamos oportunidades para compartilharmos e crescermos juntos no Senhor. Isso quer dizer que pode haver grande recompensa em se prestar esse tipo de serviço social aos nossos irmãos. Quando abrimos as nossas casas para servir aqueles que necessitam de nós, estamos praticando o amor fraternal, estamos praticando a vida de fé prática. E agora o terceiro resultado dessa vida de fé prática é confortar aqueles que sofrem. Veja o versículo 3. Nesse verso, temos um teste para avaliarmos o grau da nossa sensibilidade cristã. Nós devemos nos lembrar daqueles que estão presos, como se nós estivéssemos presos com eles. Certamente o autor está se referindo primeiramente aos presos cristãos. Aquela era uma época perigosa de perseguição e de oposição aos cristãos. Muitos cristãos deveriam se encontrar dentro das prisões e os cristãos hebreus já tinham essa prática de visitar as pessoas, de ajudar as pessoas nessa condição. Mas é possível também que o autor esteja se referindo a qualquer preso, não só os presos cristãos. Presos justa ou injustamente, merecem todos eles a nossa consideração. Nós devemos dar graças a Deus pelos trabalhos que tem havido nas penitenciárias, nas prisões, levando aos presos a mensagem da palavra de Deus, porque ela é a mensagem que liberta. É o melhor presente que se pode dar a um encarcerado. Muitos ouvintes da RTM, do nosso programa, são encarcerados. E só através da palavra de Deus é que recebem e usufruem já da verdadeira libertação. O autor diz ainda que devemos sentir os maltratos como se nós estivéssemos sofrendo os maltratos. Isso é identificar-se com o sofrimento humano. Foi Tiago quem afirmou que a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula, se expressa nessa assistência humanitária que podemos fazer aos desamparados. E agora, em quarto lugar, mais um resultado da vida de fé prática. É a pureza sexual, antes e depois do casamento. Como nós dissemos, parece que quando olhamos esses versículos, eles não se encaixam. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção mais uma vez para essa verdade. Esses são resultados em todas as áreas que podemos perceber na vida daqueles que tentam levar ou que desejam levar uma vida séria diante de Deus, uma vida de fé prática, uma vida de permanecer na presença de Deus, conforme Hebreus 10:19. Querido amigo, na nossa carreira cristã, nós vamos correndo e a nossa vida tem várias áreas. Portanto, nesse texto, nós estamos vendo como que nas diversas áreas se evidencia essa fé prática. Em quarto lugar, portanto, esta vida de fé prática se demonstra na pureza sexual, antes e depois do casamento. Veja o versículo 4.
Aqui temos um versículo que enobrece o casamento e o defende como algo lícito e puro. A própria vida conjugal é um estado santo, é uma condição santa e pura, porque ela foi instituída pelo Senhor. Essas são palavras muito importantes porque mostram que o relacionamento sentimental entre o marido e mulher deve estar de acordo com os padrões divinos. Diz o autor que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O casamento é uma instituição divina e, portanto, não se pode compreender como alguns homens e algumas mulheres decidem viver uma vida de celibato em nome do quê? Da pureza e da castidade, da santidade. Ora, se o matrimônio é digno de toda honra, assim como bem o leito sem mácula também é digno de toda honra, então não procede a afirmação de que o celibatário tem melhores condições espirituais diante de Deus. Não, pelo contrário. Infelizmente, como temos visto recentemente, os celibatários têm tido muitos problemas de se manterem puros e imaculados. A cada dia nós somos surpreendidos com notícias tristes nessa área. Ao mesmo tempo em que o texto sagrado exalta a vida matrimonial, ele condena o adultério. O pecado de adultério é severamente condenado na palavra de Deus. A impureza e o adultério são pecados terríveis. E aqui, ameaçados pelo julgamento de Deus. Deus julgará os impuros e adúlteros, diz o autor. E aqui então, todos nós estamos contemplados. Os solteiros, os celibatários, os casados e até os viúvos. Deus requer santidade e amor genuíno de todos nós. O quinto resultado da vida de fé prática é viver sem avareza. Versículo 5. Um outro princípio que devemos seguir e que demonstrará a nossa fé prática é não sermos avarentos. Deus pode nos livrar dos nossos inimigos, mas quem nos poderá livrar da avareza? A avareza é aquela ganância de termos mais. É um demasiado amor ao dinheiro. É um mal não só da nossa época, mas a avareza tem se tornado inimiga de muitos cristãos atuais. Que Deus nos abençoe a termos uma vida generosa. Em sexto lugar, o resultado de uma fé prática é nos contentarmos com aquilo que temos, também no versículo 5. Na verdade, é uma decorrência natural de não sermos avarentos. O contentamento é algo básico na vida cristã. Foi Paulo que disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já tenho experiência tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou contente em toda e qualquer situação. Nós vivemos numa época em que as pessoas podem fazer aquisições muito facilmente. Nós estamos ambiciosamente adquirindo coisas que muitas vezes nem necessitamos. Que Deus nos dê condições de nos controlarmos nessa área também. E em sétimo lugar, o sétimo resultado de uma vida de fé prática é afirmar a nossa confiança no Senhor. Veja as palavras do versículo 6. São palavras que vêm lá do livro de Deuteronômio e do livro dos Salmos. Haveria uma palavra de maior conforto para o coração do homem que essa palavra de que o Senhor é a nossa segurança? Os recursos humanos podem falhar e têm falhado, mas Deus nunca falhou e nem falhará. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Querido amigo, você tem confiado assim no Senhor? Você crê nessa afirmação? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma vida de fé prática em todas as áreas da sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.